Mas, afinal de contas, o que ganha o trabalhador brasileiro com essa reforma? Ela se apresenta como a ideal ou ainda está longe do necessário para garantir a estabilidade e estancar o rombo da Previdência? Assunto para tratarmos com o advogado trabalhista Geomilson Alves, aqui no estúdio. Boa noite, Geomilson, prazer em lhe rever. Boa noite, Mariana, e parabéns por trazer esse assunto tão importante, essa pauta tão importante, que é uma pauta nacional e de interesse de todos. E todo mundo está de olho, né? Justamente porque mexe com uma questão muito prioritária, que é a questão de direitos, né? E vamos responder essa pergunta, afinal de contas, o que ganha e o que perde esse trabalhador? Olha, Mariana, não ganha absolutamente nada. Vai trabalhar mais para ganhar menos. As regras de transição, você vê percentual de 100%. O trabalhador vai ter que trabalhar 100%, o dobro. Regra de pedágio também de 50%. E é fácil, na matéria que foi apresentada, você identificar que todas as idades mínimas foram aumentadas. Até o período de contribuição, que era de 15 anos, passou para 20 anos. Então, o que vai acontecer na prática? Só prejuízo para o trabalhador rural, prejuízo para até o que recebe o benefício de prestação continuada, que ele bastava ter apenas 1/4 do salário mínimo, e às vezes judicialmente ele conseguia com 50%. O texto afastou essa possibilidade do deficiente, do idoso, receber esse benefício com o requisito de 50% do salário mínimo. Tem a questão também das viúvas, a pensão por morte. Olha, veja bem, a pensão por morte ela não será mais 100%, ela vai reduzir pela metade, será 50% e 10% para cada filho. Agora, o governo, ele defende a questão de melhorar a economia, de ajustar as contas. E o relator da Previdência, o deputado Samuel Moreira, ele defendeu a manutenção do agronegócio com relação às contribuições previdenciárias sobre exportação do agronegócio. Isso iria gerar aos cofres públicos 83 bilhões. E foi retirado da proposta da Previdência. Isso fica claro, fica evidente que o governo federal não está preocupado com a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional do trabalhador rural, do deficiente, da viúva, do servidor público, do trabalhador da iniciativa privada. O que há, na verdade, aqui é um grande prestígio, um grande favorecimento ao capital e uma forma de preparar o país, de abrir o país para que os investidores internacional, o capital internacional possa se instalar aqui e fazer sua atividade assim, demasiadamente lucrativa. A questão da aposentadoria dos professores, advogado, foi uma outra questão que hoje repercutiu muito também nas redes sociais como algo a ser completamente descartado, na verdade, de não nem ser pensado, né, com a possibilidade que está desenhada. A proposta ela é muito desumana. Ela, da forma que ela foi apresentada, atingindo o trabalhador, aumentando o período de aposentadoria do trabalhador rural. Posteriormente foi modificado a questão do BPC também, aumentando a idade para a pessoa ter benefício, acesso a esse BPC, era assim, bem desumano. Mas no que pese assim, haver um enfrentamento das categorias, dos policiais, dos idosos, dos servidores, foi suavizada, foi retirada, mas o texto continua ainda muito desumano. Essa questão das professoras, já há um acordo na tarde de hoje dos líderes, o presidente Rodrigo Maia fez diversas reuniões hoje com as lideranças do partido no sentido de alterar, de modificar a questão dos professores. E veja bem, a proposta é para sacrifício isonômico, sacrifício coletivo. E tem muita gente, notadamente os militares, estão fora do texto da reforma. O Exército, as Forças Armadas estão fora do texto da reforma. Então, veja bem, não é um esforço coletivo, não é um sacrifício coletivo
por que algumas classes estão relutando, algumas categorias estão relutando em permanecer na redação no âmbito da reforma da Previdência. Qual a sua expectativa para os destaques que serão votados logo mais? Vai depender muito da atuação de cada deputado, de cada categoria. Muitas categorias hoje na sessão plenária fazendo as devidas manifestações, se opondo. Essa matéria ela é extremamente importante. A sociedade, o povo brasileiro tem que acompanhar. Agora, recentemente teve uma reforma trabalhista com a promessa de aumentar emprego. E veja bem, desde quando foi aprovada a reforma trabalhista? Em novembro de 2017, o desemprego só aumenta. Nós temos 13 milhões de desempregados, 28 milhões de pessoas que não estão exercendo nenhuma atividade, que não estão produzindo. Veja bem, como é que vai haver recolhimento previdenciário com essa quantidade de desemprego e o governo não fala em política de gerar emprego, política de renda? Há uma necessidade de repensar melhor essa questão da Previdência, de repensar melhor a questão de abrir a economia do país, de criar condições para que os grandes investimentos ocorram aqui no país. É tanta coisa que chega a beirar falta de expectativa nesse sentido. De fato, pelo próprio texto da reforma, e a reforma não foi amplamente debatida. O presidente Rodrigo Maia, de forma muito assodada, muito acelerada, não está permitindo que haja um debate maior sobre os termos da reforma da Previdência. Ontem havia uma expectativa desse destaque dos professores, começaram a votar o destaque. E tinha alguns deputados que estavam festejando já quando foi divulgado a votação em primeiro turno, achando que já tinha encerrado o debate, já tinha sido aprovada a proposta. Tinha alguns deputados que não estavam assim, bem familiarizados com a matéria e com a tramitação do rito dessa proposta de emenda constitucional, que são votadas em 2 turnos, na Câmara dos Deputados Federais, depois ela vai ao Senado para ser debatida na CCJ e depois plenário do Senado. 2 votações. E aí vai para a promulgação. O indicativo que a gente escuta aí nos bastidores é que dificilmente o Senado irá alterar, modificar o que for votado na Câmara, porque se ocorrer alteração no Senado, o projeto retorna para a Câmara. Ok, muito obrigada, advogado. Vamos acompanhar então, né? Ok, eu que agradeço a atenção. Volte